Olá, olá, querida Mãe pela Graça, seja bem-vinda a mais um episódio aqui da nossa série Estações de Graça. E hoje, gente, eu tenho uma convidada aqui comigo, especialíssima, para esse episódio bônus, que não estava nos meus planos, mas que quando ele se encaixou aqui na nossa série, eu fiquei imensamente feliz, porque é a mulher das estações que está aqui comigo, a Fernanda Vitivits, que seja muito bem-vinda, Fer! Oi, gente, que legal estar aqui. Eu amo esse podcast, minhas amigas amam esse podcast. Então, nossa, quando a gente me convida, eu sempre fico me sentindo super honrada, assim, porque eu sei que Ai. é um lugar que as mães, elas são abraçadas e elas levam muito em consideração o que é falado aqui. O que Ai, que também já bom, dá nossa. um senso gigante de responsabilidade, né? Que eu carrego comigo onde eu vou, mas eu tô muito feliz. Ai, Vai ser eu muito bom. super, Deus nos ajude a super. falar menos do que a gente gostaria, né? Porque se deixar, a gente fica 3 horas conversando. Não, não dá. As nossas ouvintes são mães, e se a gente fizer um episódio de 3 horas, a gente vai ser ouvida ao longo de 3 semanas, né? É, Então, com certeza. é tudo fragmentado. Eu, assim, como ouvinte de podcast, eu ouço assim, 20 minutos de episódio aqui. Aí no mercado eu escuto mais 10 minutos com o fone, assim, enquanto eu escolho tomate, e assim vai indo, né? A gente vai ouvindo. É, aqui em Brasília, como tudo é longe, eu consigo. A nossa casa é 40 minutos de tudo. Então eu consigo ouvir, geralmente, assim, algum podcast inteiro nos trajetos. É uma coisa boa de Brasília. Mas, assim, Ah, os que tá são de vendo? 40, 50 minutos de mente eu consigo. Olha só, você vê? Tudo é uma questão de perspectiva, meu povo. É, Não vai super reclamar do preço. trabalhado. Você coloca um podcast e agradece pelo percurso longo. Com certeza. Com certeza, a gente Bom, vai é a aprendendo. segunda vez que a Fer tá aqui no podcast. Na última vez a gente falou sobre mídias sociais, né? Como a mãe conectada, engajada aqui. Foi muito legal essa conversa. Já faz uns 2 anos, tem um bom tempo. Acho que daria Gente, para sabia que eu fazer. não tô lembrando? Eu não lembrava dessa temática, Sério? não. A gente fez esse episódio. Muito Gente, legal, redes Fer. Foi sociais, muito legal. nossa, eu não lembrava da temática. Lógico que eu lembro que a gente gravou juntos, eu não lembrava da temática. Fiquei, inclusive, curiosa de ouvir de novo. E Assim, na até, verdade, eu ó, não ouvi na época, eu né, tava que até gravaram, mas pensando, esse tema já mudou, né, para nós todas nesses 2 anos, porque a gente tá já, toda hora aprendendo sobre isso, né? Então já. dá pra Ih, gente vamos até ter que gravar gravar outro. outro. Então, só me chamar. Tá, já tá engatilhado aí, hein? Porque eu tô com planos pra esse tema pro ano que vem. Ai, Mas, legal. Fer, eu tô assim, eu não consigo acreditar que eu te conheci pessoalmente ano passado, eu não tirei uma foto com você. A gente não Eu tirou fico foto assim, juntas? eu não tirei foto com você. Eu, Não, eu tava. eu tava com o filho no colo, então, assim, eu não lembro de nada, assim, o que que eu fiz, o que eu deixei de fazer, só tava atendendo o Isaac. Não, Foi eu tão legal tava a conferência. organizando a conferência, né? Eu tava meio. Hoje eu olho pra trás, eu acho que eu passei aqueles 2 dias meio anestesiada, sabe? Ah, com Porque eu tinha certeza. tanta coisa pra Adrenalina, né? fazer. Não, e adrenalina. E daí eu fico. Tem tantas coisas que eu falo assim: ah, não acredito que eu não tirei foto com a Fer. Não acredito que eu não fiz isso. Não Ah, acredito que. Ai, mas mas a gente ó, conversou. O mais legal a gente fez, que a gente conversou. é verdade. Mas Haverão puxa vida, outras podia ter uma foto. oportunidades. Ah, com certeza. E Fer, eu sei que todo mundo que tá ouvindo o podcast aqui te conhece, né? Mas eu gosto sempre de pedir pra pessoa se apresentar, porque eu gosto de ouvir como que você gosta de se apresentar, né? Aquilo que você achar assim relevante de contar. Então conta aí pra quem tá nos ouvindo, quem é Fernanda Vitivitsky? Bom, eu sou mãe de 3 crianças, a Sara, o Samuel e o Isaac. Eu sou casada com o Rafa, a gente vai fazer 10 anos de casamento, a gente tem 12 anos juntos. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, mas nunca exerci a profissão. É, eu sempre exerci o empreendedorismo muito forte, assim, algo muito forte em mim. E nos últimos 5 anos eu estou trabalhando é, intensamente como escritora. Então, nos últimos 5 anos eu lancei alguns livros adultos, livros infantis, todos na temática cristã, né? Sempre abordando a visão cristã, falando sobre família, sobre maternidade, sobre criação de filhos. Agora com os livros infantis também, né? Podendo falar sobre assuntos na vida das crianças. Eu moro em Brasília, mas eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas eu moro em Brasília hoje, que nós nos mudamos tem 2 anos, quase 2 anos, a gente se mudou para apoiar uma igreja. A gente estava há um tempo buscando uma igreja local para a gente servir, e a gente encontrou uma igreja local, mas em Brasília. A gente se mudou para Brasília com nossos 3 pequenos, e mesmo sem ter família aqui, a gente está vivendo aqui um grande desafio de estar em uma cidade diferente, fora da nossa rede de apoio. O
da nossa família. E eu acho que essa é uma. Tenho 34 anos. E eu acho que essa é a minha apresentação. Eu gosto muito de natureza. A gente mora hoje aqui num lugar que é mata total, com galinhas, com Ai, que cachorro, com delícia. passarinho. É uma delícia. A gente cada vez mais apaixonado nessa vida, cada vez mais a nossa vida rural aqui. É muito bom. Que E gostoso. eu acho que é esse. Eu trabalho com internet, né? Tô bastante no Uhum. Instagram. Hoje em dia não, né? Tem muitos anos já que eu tô nas redes sociais, que eu gosto muito de redes sociais, mas eu tô com perfil público tem 5 anos, vai fazer 5 anos, acho que no final desse ano. E vivendo o desafio, né, do equilíbrio, de entender o que o senhor quer para esse Uhum. meio, de como nadar contra a corrente. Enfim, Uhum. acho que esse é um bom resumo. É, muito bom, muito bom. É, quem acompanha a feira, acredito que a maioria das ouvintes, né, já tem sido muito abençoada aí por todo o teu trabalho, tudo que você produz, sempre com tanta criatividade, excelência, assim. E é muito lindo de ver, muito lindo de acompanhar. E eu acredito mesmo, assim, nessa. Claro que o nosso tema hoje não é esse, né? Mas essa coisa das redes sociais é um aprendizado tão grande para todas nós, né, Fer? E eu fico Hum, muito grata a Deus por ter uma influência, assim, tão verdadeira e consciente, assim, sabe, do que está acontecendo, né? Que não vai simplesmente, é assim mesmo e pronto. Não, pera, tem que ser assim? Vamos pensar sobre isso aqui, né? E eu acho isso muito rico, sou muito grata por isso, Fer. Obrigada, viu? Pelo teu serviço aí glória a para Deus, o glória a Deus. É reino, um né? Para as desafio, nossas né? vidas. É, É um desafio muito muito grande. Às vezes eu grande. falo, nossa, eu gostaria de ter um pouquinho mais de paz nesse assunto, para às vezes seria gostoso, às vezes só dar uma. Não digo nem Uhum, assim, fazer o que todo mundo faz, mas assim, é um assunto que todos os dias me pega. É incrível, assim. Não sei se algum uhum, dia eu vou fazer uhum. as pazes com esse assunto. Mas enfim, Mas o é Senhor nos porque é chamou, o muita Senhor nos coisa colocou nesse acontecendo. lugar, a gente É, faz. Né? Eu uhum, sempre falo, então vamos exatamente. ser. O Senhor deu, não é uma coisa que eu Uhum, busquei, então eu preciso ser um bom mordomo disso. Então vamos fazendo exato. e cada dia tentando entender mais o que o Senhor quer. Amém. Que bênção, Fer. Bom, a temática aqui da nossa série foi falar das estações da maternidade, quanta graça tem, e para cada uma delas, apesar dos desafios, né? E você fala muito de estações, né? O teu primeiro livro sobre maternidade foi As Primeiras Quatro Estações, que inspirou o título desse episódio, né? Depois das primeiras quatro estações, que a Fer agora está em outra fase, né? Da maternidade, porque seus filhos estão com que idade mesmo? Os gêmeos estão com 4 e pouquinho, 4 e alguns meses, Uhum. e o Isaquinho faz 3 no final de agosto agora. Dois, tá com Ai, que 2. delícia. É Dois uma e 11. idade, assim, que também traz algumas peculiaridades, né? E a gente não fala tanto dessa fase, eu acho, sabe? A gente fala muito ali dos terrible twos, aí depois já pula pra, sei lá, pré-adolescência, parece, né? Nossa, é verdade. Né, a gente tem muito, assim, de marcar as fases, mas essa idade aí dos 3 aos 7, 8 ali, tem tanta coisa, né? Tanta coisa que acontece, é muito gostoso. E eu queria que você falasse, assim, um pouco. Primeiro do começo da sua maternidade, né? Hoje, 4 anos depois, você pensando assim, o que que você teria feito de diferente se soubesse o que sabe hoje, talvez, ou se não, Uhum. talvez você olhe e fale, poxa, não, era isso e pronto. E o que que mudou dentro de você, assim, nesse período de 4 anos como mãe? É muito interessante, assim. Eu acho que mais do que olhar hoje, um momento que eu olhei muito, assim, que eu pude olhar para minha primeira vez na maternidade foi quando eu tive o meu terceiro filho, que na verdade foi minha segunda experiência pelos gêmeos terem sido gêmeos, né? Então eu fui Uhum, mãe de primeira viagem com duas crianças. E eu acho que isso deixou tudo muito mais intenso, assim. O fato deles serem dois, eu acho que não que não seria intenso se eles tivessem sido um, mas eu acho que o fato deles terem sido dois parece que duplicou a intensidade da insegurança, do sentimento, da necessidade de controle, do não entender nada, né, dessa sobrecarga assim de informação. Quando eu tive o Isaac, foi a primeira vez que eu tive esse sentimento de tipo, puxa, se eu pudesse voltar atrás, eu gostaria de ter sido para os gêmeos nesse primeiro ano a mãe que eu fui para o Isaac. uhum, Mas depois eu até comecei a ressignificar isso, assim. Eu falei, que bom que o Isaac chegou quando eles ainda tinham 1 ano e 4 meses. Porque uhum, eu sinto que, a partir do momento que o Isaac chegou, os gêmeos tinham 1 ano e 4. Eu já consegui. Eu via
o tipo de mãe que eu era pro Isaac, mais leve, mais tranquila, menos controladora. E aí, essa mãe que eu tava sendo pro Isaac, eu já me redirecionava ela pros gêmeos também. E eles tinham 1 ano e 4 Hum, ainda. Então, às vezes eu fico pensando, caraca, se uhum, eu tivesse tido Isaac, eles com 4 e 5 anos, eu acho que esse sentimento seria ainda maior, que eu ia falar, nossa, eu poderia ter. Então, muito interessante, né? Porque a minha primeira perspectiva de desespero, quando eu fiquei sabendo que eu tava grávida do Isaac, os gêmeos tinham 7 meses, uhum. ela mudou quando ele nasceu. Na verdade, assim, primeiro teve um lutinho aí. Acho que os primeiros meses do Isaac eu tive um luto, sabe? Não um luto, né? É pesado falar um luto, é outra palavra, eu acho, mas eu tive uma tristeza, sabe? Uhum, uhum, Nossa, é assim que é viver. Porque às vezes eu olhava outras mães mais tranquilas, e olha que eu nunca fui a mãe noiada. Nunca fui a mãe muito desesperada com doença, e olha que os bebês nasceram na pandemia. É, com as coisas no geral, nunca fui noiada, assim, mas eu era muito. Eu queria muito que tudo desse certo, que o dia fluísse muito bem, que eles fossem atendidos em todas as suas demandas, pequenas e grandes e médias demandas. Então, com o Isaac, ele mais entrou na nossa vida, sabe? Eu sinto que foi mais saudável nesse sentido, assim. Os gêmeos, eles meio que entraram no centro da nossa casa e ocuparam todos esses espaços. Depois a gente começou a voltar a ordenar, sabe? O Isaac uhum, não, eu sinto que o Isaac ele chegou no lugar dele, que é o lugar do uhum. filho, né? E do terceiro filho, no Sim. caso, que você sabe bem, que já é tipo assim, ó, Sim. dorme sozinho mais, enfim, a gente curte mais do que se preocupa e leva com muito Uhum. mais leveza, introdução alimentar, se não come. Então, assim, é muito difícil eu falar, se eu pudesse olhar pra trás, se eu pudesse escolher, né? Ah, eu posso escolher. Eu Uhum. escolheria ser uma mãe para os gêmeos nesse 1 ano e 4 meses que eu fui pro Isaac. Mas não fui. E hoje eu entendo, assim, que também muito dessa intensidade que eu vivi com gêmeos foi uma forma de eu compartilhar o que eu compartilhei na internet. E, Uhum. e se eu não tivesse vivido essa intensidade, eu não teria alcançado o coração de tantas mães, porque a maioria vive essa intensidade na primeira Sim. experiência, que se chama as primeiras Uhum. 4 estações, né? As Isso. primeiras mesmo, as primeiras estações de vida, você nunca viveu isso, nunca. E nunca mais vai Uhum. existir de novo essas primeiras, né? Primeiro ano. Então, Uhum. assim, quando a gente enxerga sobre a ótica, né, do propósito de Deus, faz sentido. E é até interessante, porque o devocional que eu fiz hoje, eu leio um devocional do Oswald Chambers, que chama Tudo Uhum. para Ele. É bem antigão, lá de 1800 e Uhum. bolinha. Você já leu, é maravilhoso. Eu já li umas Sim. 200 vezes já. Eu também. Eu amo, amo. Hoje, É se você está muito ouvindo esse bom. podcast, se você tiver esse devocional, você vai lá na página do dia 5 de agosto. E nesse devocional ele falava, no dia de hoje, ele falava sobre como a gente tem uma necessidade de entender os propósitos de Deus. Mas essa é uma Uhum. necessidade única e exclusivamente nossa, porque o Senhor, ele não tem essa necessidade de nos explicar os propósitos dele. E a gente tem Sim. muito essa necessidade de enxergar the whole picture e falar, isso aconteceu Uhum. por isso, que ligou por isso. Às vezes o Senhor nos permite umas coisas dessa, né? Da gente enxergar. Uhum. Uhum. Mas é, eu tenho aprendido isso, assim, sabe? Até esse desejo de voltar atrás e fazer diferente tem muito a ver também da nossa necessidade de entender o porquê das coisas. E quando a gente tem uma vida entregue ao Senhor, a gente entende que foi do jeito que foi, porque o Senhor permitiu assim, Ele é soberano. Se não tivesse que ser assim, Ele teria transformado meu coração, mudado a minha perspectiva, usado a vida de alguém, Ele seria soberano. Foi do jeito que foi, porque tinha que ser assim. Então, Uhum. claro, no meu mundo da Disney, se eu pudesse voltar atrás, levaria com mais leveza, aproveitaria mais. Aham. Eu acho que eu não falaria isso porque eu aproveitei assim, nossa, como eu aproveitei assim, mesmo muito confusa e sobrecarregada e uma necessidade de controle muito forte, ainda assim eu sinto que eu aproveitei muito Gêmeos. Não Uhum. aproveitei como eu aproveitei o Isaac, porque ele é uma criança só, então quando o Rafa ficava com os Gêmeos, eu ficava só com o Isaac, então eu falava, nossa, é É. diferente, não dá pra eu comparar. Eu estar com uma criança, a atenção plena, o olhar no olho assim, que eu olhava os Gêmeos assim, aumentava um aqui, outro aqui, eu ficava assim, ó. Então é diferente, né? Igual quando a gente conversa com duas pessoas, a gente conversa com uma pessoa. É diferente, a nossa atenção é plena. Uhum.
Mas, tentando entender um pouquinho os propósitos do Senhor, eu consigo entender também que essa intensidade ela foi de encontro ao coração de muitas mães, sabe? Uhum. E serviu como um acalento para essas mães. Então, se Sim. o Senhor permitiu para que isso acontecesse, permitiu que eu vivesse da forma que eu vivi, né, que me doeu em alguns sentidos, mas se isso foi para que essas outras mães pudessem ser servidas, ótimo, que bom, né? E se não tivesse, né, caso eu fosse uma pessoa que não tivesse compartilhado, não tivesse escrito um livro, eu tentaria, eu já digo isso assim, pensando nas mães que estão me ouvindo e não viveram isso, Uhum. né? Ai, escreveram Uhum. um livro, fizeram dessa situação é, algo frutífero aos olhos dos outros, né? Ou pro reino, assim. Mas foi do jeito que foi, porque nós somos humanos e nós somos limitados, a gente vive as Uhum. experiências, não dá pra gente ensaiar a maneira que a gente Uhum. reage. Não tem como a gente prever e vou fazer assim, vou fazer assado, né? A gente é o nosso, a gente dá o que a gente pode dar naquele momento, né? Exato. E, mas assim, eu acho que se eu pudesse mudar é isso, assim, tentaria levar com mais leveza, assim. Mas eu acho que é muito difícil, acho que é um pedido meio É, impossível, assim, né? exatamente. E tem muito a ver, assim, com o amadurecimento que a gente precisa passar na nossa vida, né? Em tudo que é coisa, assim. Às vezes até olho assim, meu primeiro ano de casamento, caramba, como eu era imatura, né? Assim, umas briguinhas que eu e meu marido tínhamos, que hoje em dia a gente dá risada, assim, né? Mas naquela época a gente passou por aquilo porque a gente estava num processo de aprender a viver junto, né? Aprender a se conhecendo também. E com os filhos também é assim, né? A gente nunca foi mãe, aí de repente é mãe. E nem sempre a gente tem a maturidade de encarar as fases, né? Do jeito que poderia encarar. Por isso que é gostoso a gente, quando a gente tem mais filhos, ver, né? Como a gente amadureceu, como a gente melhorou nisso, naquilo. E é um processo contínuo de santificação também, né? Nós que somos cristãos temos essa perspectiva de que o Senhor está trabalhando para nos moldar e nos tornar mais parecidos com Cristo, e que essas dores de crescimento fazem parte justamente da santificação. E que crescer dói. É muito confortável não crescer, só que também não é legal, né? É horrível. E é muito bom crescer e poder olhar para trás e falar assim: naquela época eu era de tal forma e hoje eu não seria mais assim. Olha que bom Sim, olhar, com né? E certeza. falar. É verdade. Seria horrível a gente olhar para trás e falar assim: nossa, não mudei nada. Que pena! Tem que É verdade, melhorar, tem que crescer, tem que amadurecer, né? E com falando um pouco certeza. disso, assim, Fer, de amadurecimento, né? Nesses 4 anos, como que você vê que a maternidade contribuiu para o teu amadurecimento, como um instrumento de Deus mesmo, assim, para a tua santificação, para o teu crescimento? Em que áreas mais específicas, talvez, ou no geral, como você quiser contar pra gente? É muito interessante, assim, porque eu sinto que antes eu tinha. O que mudou, assim. Porque, como eu vim de uma vida cristã desde sempre, eu não tive aquela fase que eu me afastei, voltei, tive aquele grande encontro. Então, assim, a minha vida com Deus sempre foi muito intensa. Sempre foi muito intensa. Eu Uhum, tenho memórias, assim, de experiências com Deus, e de quebrantamento, e de me sentir transformada desde muito pequena, assim. Então, assim, é, nesse sentido, eu acho que não dá pra eu falar assim, ah, é porque antes eu não tava tão sensível à voz de Deus, agora eu tô mais. Isso acontecia já antes. uhum, Mas com a maternidade, eu sinto que isso é interessante, assim, porque não é nem algo que começa com Deus, assim, é uma coisa que eu sinto que mudou meu olhar sobre a vida e isso reflete no meu relacionamento com Deus. Essa questão, por uhum, exemplo, de o desimportante realmente ser desimportante, entender aquilo que é desimportante, entender aquilo que é importante. Então, uhum, hoje eu vejo como as crianças fizeram eu enxergar a vida deles, né? O criar filhos, o observar eles, a maneira como eles veem a vida, observar a nossa relação, tudo mais. Como fez, eu acho que me fez ordenar melhor a nossa vida, sabe? Então, não uhum, é que começou isso com Deus, assim. Começou muito com relação à maneira que eu enxergo a vida, e isso me trouxe diferentes perspectivas, porque aí o Senhor teve a oportunidade de tratar aquilo que realmente é importante, sabe? Então, eu acho que antes estava tudo muito nivelado, assim. Tudo estava muito nivelado. Todas as coisas tinham mesma intensidade, mesma importância. Meio que eu sentia que eu estava sensível à voz do Senhor para absolutamente todas as coisas, e talvez o Senhor me tratava um pouquinho em cada coisa, porque eu estava
muito disponível para tratar muitas coisas, tudo era muito importante, tudo era muito intenso, todas as coisas tinham essa mesma, na balança estava tudo muito igual. E eu senti que com a maternidade eu consegui colocar as coisas mais no lugar, sabe? Aquilo que realmente importa. Então, aquilo que não é tão importante, ela se tomou o seu lugar e ela perdeu até um pouco o espaço de conversa diante de Deus. E aquilo que é mais importante cresceu, abriu os meus olhos e aí eu comecei a tratar mais. Por exemplo, foi na maternidade que eu percebi claramente, assim, com bastante cores e luzes e tamanhos, os meus pecados, assim. Bastante, assim. Não existiu antes nenhum lugar da minha vida, no casamento, amizades, família, nada que desse, colocasse no outdoor, assim, né? Controladora, impaciente. E aí, essas características, esses pecados, né? Características, na verdade, nesse caso são pecados, ganharam um espaço muito grande na minha vida. Eu comecei a perceber, isso é importante que eu conserte, sabe? Isso é importante que o Senhor trabalhe. E aí, o Senhor teve a oportunidade de, tipo assim, botar a mão na massa e... Então, eu acho que nesse sentido, a maternidade mudou meu relacionamento com... Não que mudou meu relacionamento com Deus, mas eu acho que mudou as coisas que eu pedia pro Senhor trabalhar em mim, ou para Ele solucionar, ou para Ele me mostrar, sabe? E hoje, por exemplo, eu sinto que eu tenho muito mais dependência em Deus do que eu tinha antes. Muito mais dependência, assim. Sou uma pessoa de verdade menos controladora do que eu já fui. E isso graças à maternidade ter exposto que eu sou uma pessoa, assim, misericórdia, muito controladora. Uma das mais controladoras que eu conheço na minha vida sou eu, sabe? E isso eu só consegui experimentar tendo que criar 3 crianças e perdendo o controle quase todos os dias, né? Porque eu não consigo controlá-los. Sim. Então, acho que isso, assim, não sei se eu te respondi. Super. Nossa, e só nessa tua resposta dá pra gente aprofundar tanta coisa, né, Fer? Porque é justamente essa questão do controle é um grande problema, eu acho, para a maioria das mães, um grande pecado, né? É o pecado inicial, começou lá com Eva, né? Quero controlar as coisas, quero ser como Deus e mordeu a maçã. Então está dentro de todas nós todas queremos controlar, né? Quantas nós temos problemas no casamento por causa disso, e depois com a maternidade isso tudo vem muito à tona, porque a gente quer de fato controlar pessoinhas, só que a gente não tem o autocontrole, né? A gente daí não consegue se controlar na hora de corrigir, a gente não consegue se controlar na hora de, sei lá, usar o nosso tempo de forma sábia. E assim, esse assunto, né, esse tema, ele realmente dá pano para manga, e eu tenho certeza que quem está ouvindo está se reconhecendo nisso, né? Porque eu nunca vi uma mãe que falasse assim para mim, não, eu não tenho dificuldade nenhuma com controle. Sabe? E é uma questão de, tipo assim, na nossa cultura, no mundo, a gente fala assim, ah, eu sou meio controladora, e a gente dá risada, né? Só que é pecado. E também tem um pouquinho da questão, tipo assim, eu tenho controle da minha vida. Os meus filhos são completamente submissos Uhum. às minhas vontades, porque eu tenho controle da minha casa. É lógico que Exatamente. numa determinada medida é importante a questão da hierarquia dentro do nosso lar, tal, Sim, né? Mas eu organização digo também. assim, Uhum. eu digo de coisas mais profundas mesmo, assim, né? De querer que as reações deles fossem determinadas, que eles fossem de tal forma. Uhum. Hoje vai para uma coisa mais profunda, mas antes, quando eles eram muito pequenininhos, eu tinha uma necessidade de controle gigantesco sobre a soneca deles. Ah, Porque igual eu. o dia tinha que acontecer bem, o dia tinha que fluir Uhum. bem. Então, isso só acontece se eu tiver o total controle sobre a soneca dos meus filhos. Quantidade de minutos, Uhum. a hora que começa, a hora que termina. Então, eu colocava todo mundo que me ajudava nessa pilha junto comigo, minha sogra, minha mãe, o Rafa. Então, assim, Uhum. coisa pequena. Hoje, eles crescendo, eu já vou para a questão mais complexa, né? De, tipo, poxa, por que tem essa personalidade? Por que não é mais tal assim? Uhum. Por que Uhum. não é? Quando eu era criança, eu gostava disso e era muito legal. Por que também não gosta? Ou até minhas reações, assim, às vezes, em público, assim, que eu queria ter uma reação diferente, ou queria parecer de tal forma e não consigo parecer, ou Uhum. as coisas saírem, perderem um pouco o controle, assim, o dia parece que tá indo bem, de repente desanda, todo mundo começa a gritar ao mesmo tempo, e um chora e o outro isso. Eu falo, gente, mas tava tão controlandinho, assim, tava tão bonito, tava tão redondinho o nosso dia, de repente o negócio
desandou e Uhum. a gente fez um plano disso e aí já não dá mais, porque eu não quero que meus filhos passem por isso. Então eu vou ter que mudar todo o plano que eu fiz na minha cabeça. Eu acho assim que vai tomando vai. Uhum. Como o Senhor é gracioso nisso, né? Porque ele nos dá, ele vai nos dando os desafios conforme os anos mesmo, né? Tipo assim, hoje, quando eu Uhum. olho para o desafio de querer controlar uma soneca, me parece uma coisa completamente boba. Inclusive, se eu Aham. olho outras mães, às vezes, assim, eu só consigo olhar para elas com graça porque eu já fui essa mãe. Mas se eu não Uhum. fosse mãe, eu ia ficar, gente, mas que bobeira, uma sonequinha só hoje pro ar, Deixa a né? Mas criança ficar acordada. como eu já fui essa mãe desesperada, eu olho para amigas que estão tendo filhos e eu entendo, não dá nem para falar nada, assim, tia amiga, Uhum. relaxa. Eu só olho assim e falo, vai lá, amiga, volta para casa, coloca o bebê para dormir. Já passei por isso Uhum. também. Então, mas Exato. aí, conforme eles vão crescendo, você vai vendo que o desafio é mais complexo, né? E aí, se a Uhum. gente não se deixou ser trabalhada lá na necessidade de controle da soneca, a gente vai sofrer ainda mais, né? Então, eu acho que o Exato. Senhor vai nos dando na porção, porque depois eles vão ficando ainda maiores, e aí depois eles vão tendo gostos, já estão tendo, né? Mas gostos próprios, depois pré-adolescência, depois decisão de vida, depois pessoa que eles casam. Às vezes o Rafael fala assim, nossa, já pensou se eles escolherem casar assim com uma pessoa que a gente não gosta muito? E Ah, ainda assim ser a pessoa que eles sim. escolheram. Tipo, e aí? Tipo assim, é um assunto Uhum. muito mais complexo. A gente pensa assim só de besta mesmo, fica conversando, só, já pensou? Uhum. A gente conversa uma situação, a Uhum. gente lembra disso. Assim, já pensou se acontecer isso com nossos filhos, assim, da gente ter um genro, uma nora que a gente, tipo, puxa, tem que meio que descer, assim, sabe? Mas Sim, aí aham. creio eu que até lá o Senhor vai ter nos dado, tomara, né? Que a gente tenha se colocado nessa posição de coração aberto para que o Senhor tenha trabalhado já na gente, para a gente ter mais maturidade, né? Uma coisa que agora eu não teria, mas que daqui Sim. 20 anos eu espero ter. Perfeito. E olha só, né, como é tão necessário que a gente faça essa constante reflexão e se coloque diante de Deus, porque todos nós, todas, vamos passar por esse processo gradual que é natural, criado por Deus, de abrir mão do controle aos poucos, né? Assim, tem muita coisa que no começo tem que controlar, depois você vai abrindo mão. Mas muitas mães não fazem essa reflexão e chegam lá com os filhos com 20 anos, controlando igual era quando era bebê. Nossa, é verdade. Então, a gente tem nas mãos esse processo natural que foi Deus que deu, mas a gente pode estragar, né? Assim, claro que existe muita graça do Senhor sobre as nossas vidas, amém, aleluia, né? Não será mérito nosso, será do Senhor, mas a gente tem oportunidade nas nossas mãos de viver isso com mais peso ou mais leveza. E acho que está tudo interligado com essa jornada de santificação que a gente precisa, para a qual a gente precisa se render e não lutar tanto, né? Mas assim, tá bom, Deus. Hoje não vai ter soneca? Tá bom, Senhor. Essa é a interrupção do meu dia? Então tá, eu não vou idolatrar a minha rotina e eu vou entregar para o Senhor esse momento e eu vou então ficar aqui brincando com o meu bebê na hora que eu queria sentar para ler um livro. Amém, Senhor, obrigada, né? E assim aos pouquinhos, né? Para quem tem bebezinho pequeno tá ouvindo, e depois aos pouquinhos as outras coisas, tá? O meu filho não almoçou? Tá bom, Senhor. Vamos trabalhar isso depois. Eu posso oferecer esse almoço daqui a 1 hora? Posso. Vamos lá, vamos tentar de novo. E aos poucos, né? Ah, tá, o meu filho hoje pediu para ir na casa do amigo. Vamos ver, que amigo é esse? Posso ir junto, né? E assim vai indo. Já São, deu né? tanta frase de pedir para na casa do amigo, meu Deus. Ah, não, essa daí, ó. Ixi, daqui a uns O anos vai ter quê? episódio sobre esse assunto, porque não deixo ainda, né? Não? Ainda não. Quantos anos tem o seu mais velho? 6 anos, ele pode ir comigo, né? Nós vamos Ah, tem seis juntos. anos, é verdade. Aham, não, com Ele é certeza. É pequeno, né, maior. ainda. Mas assim, vamos aos pouquinhos, né? Tem que conhecer muito bem a família, aquela coisa Com toda, né? Mas certeza. eu sou muito parecida com você nessa questão do controle, e eu acho que é um aprendizado tão lindo que Deus nos dá, sabe, Fer? É Sim. graça do Senhor, assim, é muito gostoso poder viver esse processo doloroso de crescimento, mas é tão bom poder olhar e falar assim: tá bom, Senhor, eu recebo essa interrupção aqui na minha agenda perfeita, entre aspas, né? Uhum. Para o Senhor Sim. trabalhar nesse coraçãozinho aqui e vamos lá, né? O Senhor vai trabalhando. A gente precisa ter um coração muito humilde, assim, pra. Porque se a gente tem um coração orgulhoso, esse processo ele é muito mais duro e mais longo. Não que ele tem que ser curto, né? Esse processo não tem que ser curto. Mas mais longo no sentido assim, de que, puxa, eu podia estar lidando melhor com a adolescência agora, né? Com algumas Uhum, questões. Sabe assuntos que já.
não... É lógico que a gente vai passar pelo desafio, por exemplo, da adolescência, na medida que nos cabe, né? Porque aquilo é para ser Uhum, desafiador mesmo, acredito. uhum, Mas claro. a, a maneira como a gente vai lidar com o desafio, por mais que como vai ser novo também, igual foi quando nasceu o bebê. Então isso não deixa a gente ensaiar a nossa, Uhum, a nossa reação, mas a gente já pode ter repertório, né? exato. Repertório não necessariamente para como a gente vai lidar, porque no sentido assim, de que vai acontecer situações, a gente vai falar, caraca, eu tenho que lidar com isso. Mas eu já tenho um tanquezinho aqui de paciência, eu já tenho aqui um tanquezinho de aprender a ter menos controle das coisas e tá tudo bem. Eu já tenho aqui um tanquinho de saber que meu filho não é meu, ele é do Senhor e, Uhum, né, Deus tem coisas para a vida dele. Então, assim, eu acho que essa bagagenzinha que a gente não tem no início da maternidade, ela precisa uhum, existir, né? A gente uhum, precisa chegar ser uma mãe de uma criança de 5 anos com a bagagem de uma mãe de uma criança de 5 anos, né? uhum. Então, eu preciso estar um pouco menos desesperada, eu preciso estar um pouco menos controladora, pequenas doses, sabe? Não, não vai existir a mãe. Eu não sou uma mãe controladora. Muito difícil que isso aconteça, porque você ainda não Uhum, chegou no seu processo final de santificação. Eu digo isso, uma vez eu estava conversando com a minha sogra sobre essa questão de controle, eu tava tendo uma questão bem grande aqui, minha e o Rafa, da gente decidir a questão da escola das crianças e qual seria o melhor cenário e tal. E aí a minha sogra falou, me deu um exemplo de quando eles foram pro campo missionário, a primeira vez que meus sogros são missionários hoje, eles estão na Índia, mas a primeira vez que eles foram pro campo missionário, eles foram pro Chile, e o Rafa e a Carol, minha cunhada, eles tinham seus 10, 11 anos, não, eles têm 4 anos de diferença, sei lá, o Rafa tinha 13, a Carol tinha 9. Eles estavam no auge, o Rafael, principalmente, das amizades, dos vínculos. E a minha uhum, sogra sofria muito por eles. Tipo, ela tava bem, ela era uma adulta, ela tava indo mudar, tava com a família, com os filhos, com o marido, não tava deixando ninguém, mas ela tava sofrendo muito por eles. Eu estou fazendo eles largarem os amigos. Eles. E sofria muito, muito, muito mesmo, assim. E eles já tinham 13, 9 anos, assim. Ela já era uma mãe muito mais adulta do que eu hoje, uma mãe de crianças de 4 e 2. E aí, mas ela já tinha bagagem. Então ela sofreu, uhum, ela teve uhum, essa, essa insegurança, essa ansiedade que ela vai ter. Mas ela, com a bagagenzinha que ela tinha ali, né, de entender, meus filhos são do Senhor, o Senhor tem planos para nossa família e eles entram nisso. Eles vão ter perdas, mas eles também vão ter ganhos, né? uhum. Então, tudo isso se é, por isso que eu falo assim, não é que vai deixar de ter o desafio, mas a bagagem ajuda a lidar, né? Por isso que é importante a gente realmente Exato, estar aberto ao amadurecimento. exato. E é igual você falou, a humildade é um passo, é o primeiro passo do crente, né? A gente precisa se humilhar diante do Senhor, e se humilhar significa abrir mão dos nossos planos, né? Da nossa cartilha de mãe perfeita e se colocar, né, diante de Deus mesmo para ele trabalhar, né? Isso é muito precioso. E você falou aí dos desafios, né? Falando um pouco agora dessa fase atual, Fer, que, como eu mencionei no Hum, início, a gente não fala muito dessa fase, a gente meio que vai. Ah, tá, passou aquele começo difícil e depois vai chegar a adolescência que é difícil, tá, mas parece que. E eu sinto, sabe, que chega numa fase assim, principalmente de 6 aninhos, 5, 6 anos, que realmente é muito delicioso e parece que tem menos desafios, tá? Não que não tenha desafios. é, Mas eu tô sentindo um pouco isso, assim, é mais. A gente consegue ter umas conversas um pouco mais aqui em cima, assim, sabe? Tipo, é menos birra, né? É mais conversa. Tem o trabalho mental ali. Mas, assim, da fase que você tá vivendo, né? hum, Você deve ter seus desafios também. Não é igual aquele primeiro ano, mas tem os seus desafios, que não é de criar bebês, mas criar os toddlers, né? Essas crianças que saíram da fralda agora e que estão aí cheias de opiniões e gostos e vontades, né? Quais que são, assim, os desafios dessa fase, Fer, que você está vivendo nessa estação de hoje? ai, olha, realmente não se compara. Mas assim, então, é muito interessante, porque como eu tenho gêmeos, eu tô passando pela mesma fase dos gêmeos, mas eles são crianças diferentes, então os desafios são Uhum, diferentes, né? Então a gente sempre tem, isso daí é a lei dos gêmeos, tá? Sempre tem um muito mais tranquilo e um muito mais
desafiador. É sempre assim. Sempre conversa com mães de gêmeos, é raro que fale, nossa, os dois sempre. Parece que sempre nasce um pra dar uma compensada, assim, nesse sentido do desafio, assim, né? Amamos igualmente, nos doamos igualmente, mas sempre tem a questão de Sim. personalidade, enfim. E fases também, né? Tem fases que um é mais trabalhoso, é menos, mas no geral sempre tem essa característica, assim, mais demandante. Então, por isso que é até difícil eu falar assim, porque acaba, mais do que fase, acaba sendo o desafio mais da criança em si do que da fase, sabe? Uhum. Porque Uhum. realmente já passamos a fase da birra, já passou muito com os gêmeos, né? Uhum. Rola ainda a questão do choro, né? O choro ainda pra se comunicar. Nesse exato momento, eu acho que o que a gente tá passando com os três, por mais que o Isaac tem dois e os gêmeos tem quatro, uma fase que é bem comum entre os três, pra mim, que tá sendo o maior desafio, é a fase do resmungo. Meu Deus, porque, tipo assim, eles trocam um pouco o choro pelo resmungo, né? Então fica, Aham. eu tô com fome, gente, como isso me drena. Tipo, todos os Sim. pedidos. Então a gente tá na fase de ensiná-los, educá-los, de que eles podem pedir, falar, comunicar, só comunicando, sem o tom de voz do resmungo, porque, nossa, Uhum. isso é complicado. O resmungo triplo. Nossa, isso me Nossa. drena de um tanto. Porque, tipo assim, tá todo mundo me fazendo um pedido. Então isso já é cansativo. Já alguém falar, quero fazer xixi, o outro falar, tô com fome, e o outro falar que não tá achando brinquedo. Esses Uhum. três pedidos ao mesmo tempo já é cansativo, porque você tem que solucionar três coisas, né? Comida pra um, o outro não sei o que que eu falei, e o outro achar o brinquedo. Então, vamos lá, precisa solucionar. Agora você tem que solucionar enquanto três crianças fazem isso, não, e ao mesmo tempo. Se não é Hum. ao mesmo tempo, geralmente é ao mesmo tempo, mas se não é ao mesmo tempo, é tipo, um resmungou, aí resolvi. Aí logo em seguida veio outro resmungo, depois outro resmungo, aí, tipo assim, Uhum. foram uma manhã de pessoas Uhum. dessa energia, Sei. entendeu? Dessa energia negativa. Eu falo, gente, vamos lá, Aham. vamos dar uma Vamos alegria aqui aprender nessa a fase. falar. Então, isso me É. drena. Porque aí eu passei. Porque às vezes eu fico tentando pensar, caraca, a mesma coisa que eu tivesse com. Não é a mesma coisa porque são crianças, mas com. Tira o fato de que eles são crianças, no sentido assim, de que vem Uhum. pro meu cérebro. É a mesma coisa que você passar uma manhã, o dia todo, com três pessoas reclamando no seu ouvido. É muito chato, né? É. Só que com um adulto, você se Uhum. afasta, você vai embora e deixa aquela pessoa. Nossa, que pessoa reclamona, né? Tipo, isso cansa a gente mentalmente, Você não ficar marca falando. mais, né? Você fala assim, Isso, não não vou vou mais pra cá. mais. Você só reclama, ou sei lá, aquele amigo que você encontra menos. Mas, tipo assim, são Uhum. seus filhos. E aí, isso. Uhum. Porque aí eu começo a entrar nessa vibe também, não de ficar reclamando, mas de, tipo assim, isso, nossa, não sei pra vocês, Gê, mas é uma coisa assim que É. me. Hoje tá sendo o maior Uhum. desafio. Porque. Por que eu falo que é o maior desafio? Porque é o que eu tô tentando passar, o que eu passo maior parte do meu tempo tentando ajustar. É isso. Uhum. Uhum. Então, nossa, assim, dias que eles passam amanhã. E não é nem assim, sem brigar, sem. Tipo, eles passam a manhã inteira bem, no sentido assim, de tipo, não que eles foram perfeitos, mas eles brigaram e resolveu e Uhum. não ficou nessa resmungueira, assim, sabe, a manhã inteira. Acordou já, ai, sei Sim. lá o quê, tô com fome, ai, xixi, ai, não quero essa roupa, ai, não. Uhum. Tudo, né? Nossa, e Parece que tudo é tudo. motivo pra. É. Aqui acontece Reclamar. também. É. E aí a gente tem ensinado eles, filho, filha, você pode falar que você tá com fome, não tem problema. A gente sente Uhum. fome. Então você pode falar, Uhum. mamãe, tô com fome, você pode fazer o café da manhã, por favor? Pronto. Joia. Trocar isso por, tipo, 5 minutos de tô com fome, tô com fome, tô com fome, tô com fome. Uhum. Nossa, sabe? Aí, então, por exemplo, hoje no café da manhã aconteceu isso. Deles falarem, um deles queria água, falou, mamãe, você pode me trazer água aqui, por favor? Então já é porque, em ao invés de ser isso, poderia ter sido, você leva um berro, são Uhum. 7 horas da manhã, eu tô levando um berro, sabe? Uhum. Então, assim, Uhum. ensinado eles a isso. Perder o brinquedo, em vez de chegar em mim berrando, chegar e me comunicar, mamãe, eu não tô achando meu brinquedo, você pode me ajudar? Então, não é. Uhum. E junto a isso, com os que estão mais maduros, que no caso são gêmeos, a gente já tá ensinando a resolver o problema. Tá com fome? Sim. Geladeira. Fala, mamãe, eu vi que lá na geladeira tem tal coisa, posso pegar? Resolve o teu problema. O Rafael fala muito isso com ele. Resolve o teu Uhum. problema. Se você sabe resolver o problema, resolve o teu problema. Você quer fazer Uhum. xixi? Os maiores, né, já sabem subir no vaso. O Isaac ainda não precisa de ajuda pra subir. É só ir lá. Ah, mas eu quero companhia. Uhum. Você chega e me fala, mamãe, vamos comigo fazer xixi? Nossa, Sim. isso aí é. Uhum.
É que é Mas é cansativo porque é uma gostoso. repetição, né? Constante, né? É, Uhum. totalmente. É. Não, essa coisa da reclamação que você mencionou, é legal ver que a repetição vai chegar um dia lá no coração, sabe? Às vezes eu comento assim com meu marido, parece que eu tô falando, falando e não desceu pro coração. Porque eu sei que a criança entende, porque, né, ela tem capacidade, mas parece que não vai pro coração, né? Aí parece que um dia, assim, vai pro coração e é a coisa mais linda de se Desce, ver. né? Desce, sabe? Porque Sim, é esses dias verdade. ele tava assim, né, uma das crianças falando e tipo desse jeito que você tá descrevendo, super irritante assim pra nós adultos, né? E daí eu só olhei pra ele e falei assim, mas vai ter que pedir de outro jeito. E foi tão engraçado, ele levantou da mesa, eu tava na cozinha, sempre essa hora, né, Fer? Eles na mesa, a gente na cozinha, aquela coisa. E daí ele veio pertinho de mim, pôs a mão no meu braço assim, falou: "Mãe, mãe, mãe, mãe". Aí ele ficou ajustando a voz dele, sabe? Bonitinho. Aí, mãe, eu tô com sede. Você me alcança um copo, por favor? Né? Deu, sim, filho, claro, aqui está o copo, meu amor, né? Daí a gente já quer esmagar aquela coisa fofa, assim, né? É, mas Mas até vem a nossa reação positiva, assim, né? A gente tenta sempre fazer Uhum, isso. Nossa, com certeza! Pra eles verem a diferença que é o pedir. Mas é engraçado, né? uhum. Porque se a gente for pensar, é muito interessante que o desafio, ele faz a alegria ser triplicada, não tem jeito. Porque, tipo Com assim, isso é uma coisa certeza. super comum. A criança pedir uma coisa, por favor, você entregar, você não precisava estar tão feliz assim. Era só você entregar, né? Porque Uhum, mas você sabe o quão penoso foi a criança chegar nesse lugar. Você tem vontade de esmagar. Ela tá só fazendo o básico, no sentido assim, de um ser uhum, humano educado, né? Enfim. Mas a gente sabe que para ela isso foi desafiador, que ela passou por um processo de pecado gigantesco até, né? De tipo, uhum. coração. A gente sempre fala isso pra eles: esse coração resmungador é um coração que tá cheio de pecado. Tá errado. Várias vezes a gente para no meio desse processo de resmungação, a gente senta com eles e fala, a gente vai fazer uma oração. Vocês precisam que Jesus lave o coração de vocês, né? A gente Uhum. sabe que existe um processo de amadurecimento do cérebro deles, né? Mas a gente também sabe Sim, da nossa natureza pecaminosa. Mas é muito interessante que existem alegrias reservadas só para nós que criamos filhos. Porque é é. isso. É E que aquela coisa encaramos o básica. trabalho, e que encaramos o trabalho, né? Tipo assim, eu vou ensinar, eu não vou deixar pra lá, porque toda criança reclama é assim Isso. mesmo. Não, eu vou parar o que eu tô fazendo aqui, igual você falou, vou parar, vou orar, vou ensinar, vou ministrar, né? Encara Uma o hora trabalho vai, né? que o fruto chega, né? Como é que é Ou a seja, raposinha? A raposinha aprendeu a esperar, as mamães também têm que aprender a esperar, né? A Ana aprendeu a esperar. A gente tem que também aprender a esperar, né? Tipo, poxa, eu já ensinei sim. isso ontem, não aprendeu ainda. Pois é, mãezinha, vai ter que ensinar umas 50 vezes. Aí um Uma dia hora ele vai vai. fazer e depois no outro dia não vai de novo, mas uma hora vai, né? Uma E hora também vai. tem isso, né, que a gente fica muito esperando, assim, de que a criança resolva um assunto e ela nunca mais passe por ele, Uhum. É né. Isso tipo, não você já acontece nem com aprendeu, a acabou. gente. Isso não acontece nem com Uhum. a gente. Eu aprendi que eu preciso ser menos controladora, e eu vou ser Uhum. controladora hoje, Uhum. né. A criança é a Exatamente. mesma coisa, né, a gente por isso que eu voltando, é o nosso coração humilde, a gente precisa olhar nossos filhos com humildade, sabe. Uhum. Tirar um pouco a cena da gente, assim. Eu tô até pensando, tá na minha agenda que eu vou escrever um texto sobre isso, e sobre a Uhum. questão de a gente teve um evento da nossa igreja e de uma coisa que eu gosto muito, que é gincana. Sempre gostei, eu sempre fui a número um das gincanas, é tipo assim, minha atividade preferida, enfim. E aí eu tava com muita expectativa e tal, e os meus filhos odiaram. Foi Ai, terrível, não. tive que ir embora no meio do evento, de tanto que eles choravam. Tinha todo um contexto, né? Que um deles estava doente e tal, e o Uhum. Rafa, que sempre tá comigo, estava organizando, tava muito agitado, eles ficaram agitados também, e ficaram meio perdidos assim. E aí eu fiquei, né, depois que eu entrei no carro, voltando com eles no carro, reclamando, falando, por que vocês não gostam de nada? A gente veio aqui se divertir, eu chorei, falei com eles chorando. Mamãe, por que você tá chorando? Foi tipo assim, um caos. E aí depois que passou, a adrenalina baixou, no outro dia eu acordei, eu falei, cara, como a gente tá no centro de nós mesmos, né? Porque qual que é a raiz de tudo isso? O desejo que os meus filhos sejam eu, né? Uhum. Tipo, eles não são. Uhum. Lógico que todo pai, toda mãe vai ter desejo de que os filhos gostem também daquilo que a gente gosta. Mas assim, a Uhum. proporção que aquilo tomou pra mim foi muito maior, muito maior. Tomou um Uhum. espaço no meu coração. Eu chorei tanto, eu cheguei em casa, fiquei tão mal, eu fiquei, por que que eles não. Aí eu falei, tá. No outro dia que eu acordei, né? Geralmente eu consigo muito mais processar as coisas depois que eu durmo.
Eu Uhum. acordei e falei, caraca, que show, hein? Eu dei um show ontem. Misericórdia! E aí eu falei, não, tem que ter alguma coisa, né? Porque tudo bem me frustrar, é normal. Todo pai, toda mãe quer. Sim. Eu falei, mas por que tomou uma proporção tão grande? Aí eu falei, porque eu quero me ver. Eu quero me ver nos meus filhos. Eu quero, né? Porque eu tô aqui no centrão de tudo. E quem tá no centro de tudo isso? Eu, Uhum. né? Uhum. Eu mesma, assim. A Fernanda pequenininha, o ídolozinho, assim, que tava no meu altar de Uhum. ontem, sabe? Que me rever na vida dos meus filhos. E eles são outras crianças, eles são pequenos também ainda, né? Nem lembro se eu com 2, 4 anos já Uhum. fazia esse nível de competição e me divertia desse tanto. Geralmente crianças menores demoram um pouco pra entender. Então, ai, ai, maternidade maravilhosa, né? É. Eu gosto muito de pensar assim nesses processos todos de estarmos todos juntos como família, né? Sendo guiados por Jesus, sabe? Claro que os pais guiam os filhos, né? Existe a hierarquia, como você mencionou, isso é tudo muito precioso também para que eles cresçam com saúde, mas é muito gostoso nesse âmbito espiritual a gente olhar para eles como irmãos caminhando juntos assim também, sabe? Falar assim, a mamãe está Nossa, é aprendendo, verdade. a mamãe também está aprendendo. A mamãe também não chegou lá ainda, a mamãe não sabe tudo. E o meu objetivo é que a gente chegue lá juntos, né? Lá com Jesus, Sim, para a eternidade, todos juntos. Mas não é na caminhada espiritual a gente está muito juntos em muitas coisas, né? E claro, existe um crescimento que eu já tive que eles não tiveram, óbvio. Mas tem muitas coisas que eu olho e falo assim: caramba, tô aprendendo junto aqui. Vamos junto, filho. Vamos dar a muito mão bom, aqui, vamos gente. orar. E essa caminhada junta nos proporciona um aprendizado ainda mais rico e profundo, né? Eu gosto muito disso, essa humildade. Precisa ser humilde para reconhecer que a gente está junto dos nossos filhos nessa caminhada, né? Com E, certeza. Nossa, com e certeza. Muito bom. agora, só para a gente encerrar, Fer, nesse livro aqui, que eu sou apaixonada por esse livro, Fer, As Primeiras Quatro Ah, Estações, o seu livro, eu acho ele assim. Eu falo para todo mundo que esse é o livro que eu tinha que ter lido no meu primeiro ano da maternidade, mas ele ainda não existia. Mas Deus sabe por quê, né? Porque eu precisei passar por aquilo sem ler esse livro. Mas eu sou muito feliz que esse livro existe hoje para ajudar, assim, todas, assim, melhor presente de puerpério, gente, é você ir lá comprar esse livrinho, colocar num laço, junto com o chocolatinho, se ela puder comer amamentando, e entregar para essa mãe esse livro, porque com certeza vai trazer muita luz, assim. E tem uma questão que você fala logo ali na introdução que eu acho que vai contra o que muita gente fala por aí, porque muita gente fala assim na maternidade: poxa, ninguém me avisou. Ninguém me avisou que ia ser difícil. Ninguém me falou que ia ser assim. Eu discordo totalmente disso e você também aqui na introdução, porque na verdade o que fazem é falar que é difícil, né? sim. Todo Uhum. mundo avisa, no caso, que você nunca mais vai dormir, que você nunca mais vai ter tempo para você, que você só vai tomar café gelado a partir de agora. Então, essa coisa do ninguém me avisou, você já no início do livro refuta, né? Mas a gente percebe depois algumas coisas que, mesmo se tivessem avisado, a gente não cai a ficha a não ser quando você vira mãe. Né? Porque na verdade não tem como avisar, tem que viver mesmo, sabe? Não tem. Tá, Sim. parece que não me avisaram, na verdade, porque eu não sabia que era bem assim, né? Porque só quem vive consegue experimentar realmente esses sentimentos loucos que a gente tem. Mas na fase que você vive hoje, você sente que as pessoas também têm esse discurso assim, de tipo, você olhar para uma criança dessa idade e falar assim, poxa, ninguém me avisou que eles iam reclamar tanto? Ou como a gente não fala talvez tanto dessa fase, ou você vê que a perspectiva vai ficando mais positiva sobre a maternidade ao longo dos anos, assim, como que você enxerga esse discurso, sabe? De dizer que é difícil todas as coisas da maternidade. Sabe o que eu acho que acontece, real, assim? Eu realmente acho que a gente esquece. Uhum, E também tem a questão, além do esquecimento, tem a questão de que o desafio parece menor com o passar dos anos. uhum. Então, se eu conversar com uma mãe agora, que tá vivendo a adolescência do filho, falar que, nossa, tá me cansando muito, meus filhos resmungando, ela vai, uma mais madura vai falar, nossa, eu imagino, mas por dentro quando ela tá assim, minha filha. Nada a ver. Não, minha filha no sentido assim, de que meus filhos agora reclamam, mas eles já têm maturidade emocional, e eles não eram pra eles estar resmungando, eles passam o dia inteiro reclamando. Eu recebo mensagem de mãe, assim, no Instagram, de adolescentes, falando assim, Fer, me ajuda. Eu falo, eu não posso te ajudar, me desculpa. É, meu filho reclama o dia inteiro, tudo tá ruim pra ele, e eu tô aqui. 15 anos reclama também?
Caraca, Ai, não para imagina. mais. Porque agora eles são pequenininhos, o corpinho deles é fofinho, o rostinho deles é bonitinho. Eles, adolescentes, Uhum. tem aquela fase adolescente que eles são feios ainda, né? Que a gente passa aquela adolescência toda desproporcional. Pensa num negócio desse tamanho, todo desproporcional, te enchendo o saco, já tá grande já, que já, tipo assim, já tem maturidade de entender que não precisa reclamar, que é só conversar. E eu sei que passa por essa fase da insatisfação, tal, nem todos, mas muitos passam, né? Então eu acho que acontece muito isso, assim. Isso é uma coisa assim, normal da humanidade, assim, sabe? Tipo, a gente esquece, o desafio ele diminui. Então, é até difícil mães mais velhas se conectarem com a gente nessa fase e falar, ó, chega a idade lá dos tantos, e ainda mais porque é menos marcante, que nem você falou, né? Essa fase de resmungo, pra mim, ela é muito menos marcante do que foi a fase das birras. Das birras, eu tenho cenas, assim, claras, assim. Eu tenho uma cena de uma das crianças aqui em casa, quando eles estão na fase dos dois, de a gente tá dentro de casa, essa criança tá lá fora, andando de bicicleta, tava com a bicicletinha assim, mas de repente parou de andar e começou a gritar. Do nada, assim, não aconteceu, não levou tombo, não aconteceu nada. E eu tava com o Isaquinho amamentando no sofá, tava com o peito pra fora, assim, tal. Acho que eu tava até, tipo, sem blusa, uma coisa assim, que eu não podia sair. Eu teria que largar o bebê, colocar uma blusa lá fora. E eu falava assim, é só entrar. Entra da janela. Eu falava, entra. E aí, quando eu comecei a falar entra em vez de ir lá, essa criança se jogou no chão, assim, ficou... E os vizinhos, tipo, começaram a aparecer, que era um condomínio que as casas eram uma de frente pra outra. Aí eu lembro que começou os vizinhos a aparecer, assim, na janela pra olhar a criança, e eu me abaixar, porque eu tava na janela, eu tava sem blusa, era isso mesmo, eu tava sem blusa, e aí eu tava sem o Rafa em casa, e isso foi muito marcante pra mim, essa cena eu nunca esqueço. Então, tipo assim, isso vai ficar sempre marcado pra mim, pra eu poder falar, nossa, tá, eu vou Uhum. muito difícil. Mas tem fases que os desafios, eu acho que, por mais que eles existam, eles são superados, eu acho, mais rápido, isso faz a Uhum. gente olhar com esse olhar com mais distância, assim. Então, é, é muito engraçado que eu só sei que os meus filhos dormiram muito mal e que eu passei por muita privação de sono porque eu escrevi bastante sobre isso. Mas meu marido, Uhum. Rafael, não escreveu sobre isso. Aí às vezes a gente tá em roda de conversa e ele fala: Não, a senhora dormir a noite toda foi rapidão. Eu falo: Você tava Como com qual assim? esposa, qual filhos? Comigo não foi. Você tem outra família aí? Que comigo não foi. Então, tipo assim, aí eu falo, caraca, realmente, a gente esquece mesmo, sabe? A gente esquece. Uhum. Então eu acho que hoje em dia a gente tem esse apelo maior, né? Com a internet a gente tem mais informação, então a gente tem mais registrado o quão difíceis as fases são, a gente tem mais vozes falando ao mesmo tempo, mais pessoas com lugar de fala, então isso acaba Uhum. trazendo pra gente o negócio de, cara, não tem como falar que ninguém avisou, porque hoje em dia a galera avisa bastante até, Uhum. né? Até gosta de Uhum. Tá ficar demais. aquecendo, né? Ó, como fosse mudar alguma coisa, você vai ter que passar por Uhum. aquilo naquele momento. Uhum. Mas acho que é isso, assim. É. E tem muito aquela coisa também de falarem, ah, mas você acha que tá difícil agora? Vai ser mais difícil depois. Tem sempre o mais difícil ainda vai chegar, né? Isso é outra E é um coisa, pouco assim, tipo, levemente verdade, né? No sentido assim. é, Só que não é uma competição, né? Porque cada um tá vivendo o seu não, difícil exato. com a sua dosagem. E a sua dosagem no Uhum, momento, para minhas capacidades, por exemplo, tô com. Eu tenho amigas que têm filhos de diferentes idades, então ela realmente olha para o desafio da criança menor, tendo uma criança muito maior ou um pré-adolescente, e ela lida com o desafio da criança menor com muito mais uhum, tranquilidade. sim, Mas isso só acontece porque ela já passou, então não adianta, não adianta. A uhum, gente tem muita questão do se sentir melhor que o outro, né? Isso é natural é, nosso, do ser humano, assim. A gente tem essa necessidade de... É uhum, gostoso sentir mais. Então a gente sempre vai pro é, nosso coração pra esse lugar. Não é gostoso a gente se colocar no lugar do outro e ficar, nossa, lembra exatamente assim. O gostoso mesmo é a gente olhar uhum. pra trás e falar, ah, superei, Ah, entendeu? já Agora, passei, agora, aham, agora que o desafio, a gente tem essa necessidade de olhar pro outro de cima pra baixo, né? É complicado uhum. mesmo. Ó, quantos pecadinhos vão surgindo, né? Surgindo não, já estão lá, só vão vir à luz e é bom, porque quando eles vêm para fora é que Deus pode de fato tratar, né? A gente pode confessar, se arrepender, chorar amargamente de joelhos diante da cruz e sair de lá completamente perdoada, renovada e com esperança de que pela capacitação do Senhor a gente consegue vencer esses pecados, Sim. né? E nessa nossa série, Fer, a gente tem terminado os episódios com as nossas convidadas, pedindo para elas compartilharem
uma graça peculiar que elas estão vivendo hoje. Então, a gente falou tantos dos desafios, né, dessa fase atual. Eu queria que você contasse agora algo assim muito especial, uma graça peculiar que você tem vivido como mãe dessas crianças de 4 e 3 aninhos. Gente, a amizade deles é a coisa mais legal do mundo. Olha que interessante. Até uma coisa, uma graça superada. Porque eu sempre, como eu sou uma pessoa muito sociável, e eu sou de 3 irmãos também, mas eu sou a mais nova e meus irmãos têm 6 e 4 anos de diferença, eu fui uma criança Uhum, muito dos amigos. Então, eu sou assim hoje, uhum, mas muito fruto da criança que eu fui. Eu era criança, assim, grupo de amigos, várias amigas, amigos, desde muito pequeno, porque meus irmãos tinham os deles, então eu fazia os meus. E os meus uhum, filhos, eles não têm essa necessidade, o que pra mim, até um ano atrás, era muito frustrante. Eles não têm necessidade. Hoje, assim, cara, tem um mês que tá um pouquinho melhor, que eles estão. Principalmente se alguém vem em casa. Se alguém vem na nossa casa, eles abraçam mais essa criança, chamam pra brincar junto. Mas na igreja, festa de aniversário, lugares públicos, assim, eles nunca são as crianças que vai até outras pra fazer amizade. Pra mim era tipo assim, ó, amiguinho lá, ó, filha, amiguinho aqui, hein? Amiguinha. Aí os Eu já 3 tenho meu sentam amiguinho. juntos. Eles são um grupo de 3. Antes isso Aham. me incomodava, assim, um pouco. Eu ficava, ai, besta, né? Ai, será que eu vou ter amigos? Por quê? Porque a Fernandinha era a pessoa dos Uhum. 300 amigos. E Uhum. hoje, depois que eu tirei esse peso dessa questão, né? E caraca, eles têm 3, 4 anos, tipo assim, é uma ansiedade ridícula, né? Porque não tem nada a ver com a. Uhum. Não estão na fase da importância da amizade, tipo assim. Mas Uhum. depois que eu tirei esse peso, hoje eu olho a amizade deles e é tão legal, porque por mais que eu amo muito meus irmãos, eu não tive a oportunidade de viver com os meus irmãos que meus filhos vivem. Eles não sabem o que é a vida sem um ao outro. Não sabem. Sara e Uhum. Samuel não Uhum. sabem. E o Isaac nasceu já com os dois ali. Então, eles não sabem Uhum. o que é viver uma vida sem a amizade dos irmãos. E eles são Lindo. muito amigos. Eles fazem tudo juntos. O que tem os seus contras, né? Porque eles brigam também, muitas chances de briga e frustração. Mas quando não tá nesses momentos de briga e frustração, eles se amam profundamente, assim. Eu consigo ver Uhum. claramente, sabe? Eles são muito. Eles brincam muito mais do que brigam, se eu colocar na balança, nessa idade que eles estão agora, nesse exato momento, que amanhã tudo pode mudar. Estou falando isso aqui, mês que vem gravar podcast e falar, eles brigam o dia inteiro. Não, hoje em dia eles brincam muito mais do que brigam. Eles se Sim. cuidam muito. Eles têm várias piadinhas internas. É muito Que legal. Tipo, eles graça. têm várias. E eu olho pra eles. Hoje mesmo de manhã, se perguntar isso. Hoje de manhã eu tava tomando café da manhã. Tava a Sara e o Samu sentadinhos assim, de frente pras montanhas, assim, estavam tomando sol pra esquentar a mão. E eu não tava ouvindo a conversa, tava só vendo a cena mesmo, sabe? Eles estavam assim no sol com as mãozinhas assim. Eu tava só vendo a cena de longe, assim, e eles se olhando, assim, eu tava vendo a cabecinha dos dois, assim, se olhando, assim, sabe? E, ai, dando risada, que eles sempre tem as coisinhas internas deles, assim. E eu olhei e falei, cara, eu não tive isso. Eles têm isso todos os dias. E eu falei, até comentei hoje mesmo, falei pro Rafa, falei, Neno, eu tenho a sensação de que a Sarah e o Samuel, no caso, não pros dois, eles vão ser amigos pra vida toda. Porque eles têm uma Uhum. conexão linda, eles se olham assim, eles se entendem. No caso, eles são gêmeos, né? Tem uma coisa especial mesmo assim. E eles se amam muito, assim, amam estar juntos, amam a presença um do outro, eles têm várias histórias pra contar já. Tipo, eles não têm, na verdade, histórias quase um sem o outro, né? Então, Uhum. essa é uma graça, assim, na maternidade, que é uma das. O que mais me custa? Ter 3 filhos. Me custa muito. Mas, Uhum. assim, o que mais me alegra? Vê-los juntos. Tipo, é o que Sim, mais me alegra. que Sabe? Eu fico delícia. imaginando ainda tudo que vai vir. Pré-adolescência, adolescência. Eu sei que não vai ser tudo mais de rosas, mas eu também sei que existe muita amizade. E direto, assim, recebo mensagem no direct de irmãos também que tiveram idade próximos e falam, nossa, a minha mãe fala que Uhum. brigava muito, mas meus irmãos são o amor da minha vida, tipo, a gente se ama Sim. muito, a gente é muito amigos, e isso eu não tive com meus irmãos pela Uhum. diferença de idade mesmo, não porque a gente não se ama, eu amo meus irmãos, mas a gente nunca teve Uhum. essa relação doida, porque pela diferença de idade mesmo, sabe, pelos contextos, depois um Sim. foi para os Estados Unidos, a outra mudou, depois casou, a gente não teve muita chance, assim, então essa é uma graça, assim. Qual que é a diferença de idade dos seus mesmo? É uma escadinha de 2 anos entre cada um, assim. Então Ah, é então você 6, 4 e vive. 2. Eu vivo isso, é bem intenso. Os meninos, né? A minha caçula é menina.
E os meninos que são de 6 e 4 anos. Então, eles não conseguem fazer nada separados. Eles se amam profundamente. E é lindo de ver, assim, Não né? é lindo? É lindo, é Você lindo. sente isso Assim, bem também? demais. Você vê, assim, um deles é um pouco mais despachado socialmente do que o outro, né? Mas aí, quando a gente vai numa festa, alguma coisa assim, eu vejo que o despachado se joga, né, pra, tipo, brincar com outras crianças, e o outro vai, assim, super junto, e Ah, eles, graças a e ele. eles ficam juntos, mesmo assim, sabe? E o outro não larga o irmão, sabe? Tipo, não, vamos lá, vamos junto, e eles acabam fazendo até amizade com outras crianças, mas juntos, e é muito bonitinho de ver isso, né? São Eu amo. amigos, né? É a É, primeira chance exatamente. deles aprenderem o que é amizade. Isso é E muito essa coisa legal. da briga, Fer, eu acho assim, eu até recentemente em julho, né, eu conduzi um grupo de famílias numa jornada sobre esse assunto, né, de amizade entre Hum, os irmãos. E foi muito gostoso, a gente estudou juntos vários temas disso, né, sobre como lidar com os conflitos e tudo mais. E justamente o mais precioso é que esses conflitos é o que vai gerando neles essa amizade profunda, sabe? É igual, assim, como que você é fica verdade, muito amigo né? de alguém? Você nunca brigou com sua melhor amiga? Claro que você briga, mas como que você lida com essa discussão, com essa discordância, né? E eu acho que as amizades se aprofundam dentro de conflitos que são bem resolvidos, né? Conflitos que são resolvidos com amor, né? Com harmonia, assim. Então, a falta de conflito não quer dizer que eles vão ser bons amigos. Na verdade, a gente, como mães e pais, usando esses conflitos como oportunidades para ensiná-los, a gente vai enriquecer ainda mais essa amizade deles, né? Deixar ela ainda mais profunda. E é muito gostoso, gente. É um Nossa, presentão é para nós poder lindo. ver isso, assim, né? Eu É de amo também. camarote, né? Porque, tipo, eu falei pro Rafa, nossa, caso eles sejam amigos, a gente realmente acha que isso vai acontecer, que vai continuar, né? A gente tem orado pro Senhor nos conduzir para que isso aconteça, né? Porque eu sei que os pais podem ser Sim. facilitadores desse processo ou potencializadores da separação, né? Da comparação, Uhum. da inimizade, da distância. E Exato. isso deve ser um desafio que eu nem imagino, né? Na verdade, já tá Aham. acontecendo, né? Já tá sendo bem de leve, né? Mas, enfim, rola a comparação, a gente tenta Uhum. sempre dosar e saber como lidar melhor com tudo isso. Mas, se acontecer, eu vou ter assistido uma amizade nascer, né? Ai, que Tipo, lindo. a história da amizade deles eu participei, sabe? E isso dá muitos frutos, né? A parceria, Uhum. é, ajuda, como é que fala? Eles serem confidentes um do outro, eles terem com que. Cara, eu fico imaginando assim, imagina você chegar na idade dos 30 anos assim, que você tem um amigo que te conhece desde sempre. E sabe todas as Sim, coisas de você. Isso é muito precioso. Não tô endeusando também a amizade, demais. porque existem amizades que chegam, que estão há 2 anos na nossa Depois, vida, também são uma bênção, né? Mas não tem como a gente descartar o fato de que existe um gostinho muito especial numa pessoa que tá na sua vida desde sempre, né? São Uhum. muitas histórias, é um laço muito profundo, né? E a chance que o Uhum. Senhor teve de trabalhar na vida deles através da vida um do outro é muito especial. Essa eu acho que é a maior graça da maternidade, assim. Foi o que mais me Uhum. pesou, né? Uma das coisas que eu mais chorei nos meus primeiros anos de mãe era porque três ao mesmo tempo, sabe? Ai, Deus, Sim. três ao mesmo tempo. Eu Uhum. olhava assim, outras pessoas, outras famílias, né? Que parecia ter tudo mais sob controle, que tinha um filho de 6, aí um bebezinho de 1, aí o de 6 já entendia, aí tava eu nas festas de aniversário, assim, com 3 pintinhos, chorando, querendo ir embora, querendo dormir, e eu vendo os outros pais vendo uma realidade mais tranquila. Eu lembro que eu voltava assim no carro com os 3 chorando, porque eu tive que ir embora, que pulou soneca, eu tava com fome, o outro tinha gases. E eu falava assim, Deus, eu não esperava que isso aqui era ser Uhum. família, não, né? Que era eu ficar saindo, eu podia sair de Uhum. evento, Jay, porque as crianças não estavam bem, por serem 3 Uhum. bebezinhos, né? Que às vezes um Uhum. bebezinho não tá bem no evento, você pega ele ali, você acalma e você continua. Eu não tinha como acalmar 3 ao mesmo tempo, eu tinha que ir pra casa. E o que eu já É. saí de evento, hoje não saio mais, mas o que saí, na verdade, da gincana, esses tempos atrás. Fazia Aham. muito tempo que eu não ia embora de eu que sou uma pessoa super do evento, das pessoas. Mas isso me Uhum. doía no fundo da alma, assim. E hoje, Uhum. talvez eu tenha uma palavra de esperança para uma mãe que esteja me ouvindo. Essa é a minha maior alegria. Ir nos Olha. eventos e ver as crianças brincando, e ver eles, sabe? Mesmo que antes me incomodava eles não estarem se reunindo, às vezes tá, tipo assim, muito engraçado. Tá todas as crianças brincando de uma coisa, aí tá os 3 na cama elástica, feliz da vida, que tá o grupinho, o triozinho lá, sabe? Que eles já têm já as conversas deles, se entendem nas brincadeiras. É muito gostoso. Nossa, eu e o Rafael, a gente se diverte assim, não consigo nem explicar. Você entende muito vendo Sim, eles, é vivendo muito essa, bom. essa, essa amizade.
Sim, e volta para a questão da perspectiva, né, Fer? Olha como é precioso quando a gente consegue ter uma postura de humildade diante do Senhor, né? Começa por aí, a gente se rende, e nesse lugar de rendição a gente consegue enxergar as coisas de outro jeito, porque foi o Senhor que te deu os 3 filhos desse jeito. Aí você se rende a isso, você fala, tá bom, Deus, me dá a perspectiva do reino, né? Do que o Senhor vê de belo nisso, e ele te entrega essa perspectiva linda e você consegue enxergar toda a beleza e a graça de ser justamente mãe de 3 crianças próximas de idade. E assim para você, ouvinte, que tem um filho, você pensa, ai, mas se eu tivesse mais um, eu não consigo ter mais um e tal, mas se renda ao que o Senhor te deu ali e veja a beleza disso, de você poder acalmar uma criança de cada vez. E assim, eu acho que todas nós, em circunstâncias únicas, podemos enxergar a graça peculiar, sabe? De cada estação que a gente está vivendo, né? Isso é Sim, tão gostoso. É um presente de Deus mesmo, sabe? muito, Ai, Fer, muito. obrigada de coração por você ter gastado esse tempinho aqui com a gente. Nossa, que gostoso poder ter essa conversa. Com certeza enriqueceu demais e fechou com chave de ouro a nossa série Estações de Graça, Fer. Brigadão. Ai, que Me conta, legal. tem algum spoiler que você pode dar pra gente do que vem por aí com Fernanda Witwicki ou Não, não? Não você tem nem sabe, spoiler. você sabe que eu Ah. não é isso, não. Eu ia te falar que você sabe que meu marido sempre diz, não dou ponto sem nó. Eu já vim aqui toda de azul na gravação, porque você falou que ia ter vídeo também, porque a Ah, gente vai ter um lançamento no dia 4 de setembro. E é tá pra chegando. mães. Tá chegando. E é pra mães. Então, tem a ver com azul. Tem a ver com azul. Ai, E me é conta para alguma mães. coisinha a Você mais. sabe o dia que sai Ah, esse episódio aqui? Você tem sim, data? dia 12, semana que vem já. 12 de Oh! agosto. Então, beleza. Aí eu vou falar pra galera que, inclusive, tem spoiler só pra quem tá ouvindo o podcast. Ah, Já dei dois. hum. Azul e que é pra mães. Nossa, mas Ai, tá nossa. lindo. Mas o Tá que é? lindo. Ai, eu tô muito curiosa agora. Aí a gente De desliga e eu te novo. conto tudo. Até te mostro se Então tá quiser, que eu bom. acho que. Ah, não, não tá aqui. Ai, então Mas deixa eu aí. desligar rápido, que eu tô muito curiosa. Depois eu vou falar que eu já sabia. Nossa, mas Ai, vai ser muito legal. Nossa, deixa eu até, assim que desligar, vou desligar, vou anotar aqui para pedir pra galera da editora mandar pra você, então tá bom, que delícia. pra Obrigada você de poder ver. coração, Fer. E você, querido ouvinte, seja muito abençoado e tenha uma semana cheinha de graça.